Então, vamos rapidamente então às falas. Hernani solicitou 25 minutos. A reivindicação é aceita. Primeiro de tudo, agradeço o convite da EF, mais uma vez falar um pouquinho sobre o BNDES, que é sempre um tema que eu gosto de falar, e ao mesmo tempo vendo esse pessoal fazer a coisa para trás, eu como Chico também, aproveitei para rememorar um monte de coisa que a gente eu acho que tem vários pontos que vocês estão levantando e que eu vou tentar levantar aqui, e eu pensei em fazer o seguinte, fazer um comentário olhando, tentando fazer um exercício de ver para frente. Tá? Ou seja, há um ano atrás o Arthur me convidou para vir para cá, pela F, para falar sobre a famigerada PLP, que estava naquela época acontecendo. E eu participei um pouco desse processo e o Arthur tem razão. Os defensores do BNDES, nesse espaço político de discussão sobre TLP, são surpreendentemente, não sei se vocês acharam. A respeito de tudo que o banco tem desenvolvido, e a gente tem que fazer um esforço de entendimento político do que isso representou, a Confederação Nacional da Indústria, a FIES, desapareceram no processo, ou atuaram negativamente. Não só as pessoas ficaram com medo, o desinteresse é um dado, o medo também que ele imitou, mas assim, a pressão. Eu, por exemplo, fui desconvidado para um seminário no Banco Central porque me atrevia a dizer que aquilo ali era. E eu não fui das pessoas que tentaram fazer uma opinião alternativa e que foi pressionado. Teve pessoas que foram muito mais pressionadas do que eu. Eu, ser desconvidado, me senti honrado para saber que pelo menos enchi o saco dos caras. Os caras foram obrigados a me ler. E aí, podem não ter gostado, mas de alguma maneira tem alguma... Então, o que eu vou tentar? Eu vou tentar retomar um pouco o debate de um ano atrás, que estava ligado à criação do termo. Vou tentar mostrar um pouquinho o que aconteceu vis-à-vis do que a gente estava vendo e tentar projetar um pouco o que isso, se não mudar, mas eu vou dizer para vocês, estou mais otimista esse ano com a mudança do que eu estava no passado, mas que de certa maneira bota em xeque tudo isso que esses caras falaram. Não tem mais nada, tá certo? Em última instância, a esse preço nós estamos fora do mercado e junto com a gente fora do mercado, todo mundo, essas ONGs, política de compra nacional, não sobra pedra sobre pedras no meu campo. Isso é tão pesado que eu acho que eventualmente isso vai se tornar uma oportunidade, ou pode se tornar, vai, eu já estou otimista demais, pode se tornar uma oportunidade. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é um pouco o debate do ano passado. Não funcionou. É porque não tem que... Vai tentar lá. Primeiro, o que era o debate do ano passado? O debate era assim, estava todo mundo surpreso, porque as coisas foram todas tocadas um pouco debaixo do pano. E a ideia era um pouco entender o que era esse negócio, né? Cruzar, ou seja, colar o recurso do FAT, que é um recurso parafiscal, e, portanto, não precisa ter uma taxa de juros alta. Pelo contrário, ele é feito para ter uma taxa de juros baixa, para dar um impacto social. Isso foi criado no regime militar lá atrás, etc., para exatamente isso, desorçamentar. Os japoneses têm fundo, não tem nada de diferente, nem de abóbora, nem de jabuticaba, mas é para ser barato, tá certo? E os caras não botam isso, ou seja, eu vou colar a taxa do BNDES na taxa do Tesouro Nacional, do título da dívida pública de 5 anos. Tá? Isso, obviamente, não era uma proposta nova, ela já tinha pelo menos mais de 10 anos, em 2005, a primeira vez que isso vem, com Pércio Arida falando sobre isso na Casa das Garças, aqui no Rio. E era claríssimo, e ele está tudo explícito, a ideia é a seguinte, tem que acabar com esse negócio de crédito direcionado do Brasil. No resto do mundo existe, tá, gente? Mas assim, tinha que acabar aqui, porque a gente é índio, a gente não sabe fazer essas coisas, a gente não se comporta direito, causa um estrago fiscal. Não é para ter instrumento. É interessante que o BNDES, a despeito de todas as reformas liberais dos anos 90, do Fernando Henrique e companhia, foi preservado porque era algo de extrema utilidade. Né? Vai fazer privatização. Todo o processo do setor elétrico só aconteceu porque houve uma privatização, ou seja,
de Inácio Rangel na veia. É isso que a gente dá. Né? O velho Inácio já Escreveu tinha falado, isso, não tem primeiro nada de de novo. todos. Tá tudo É o aí, primeiro tal, de todos. babá, né? E cantou a pedra direitinho. E é isso mesmo, o processo tem. O setor elétrico é isso aí que está aí, porque tem uma origem que passou, e passou corretamente. Tremenda complicação. Vender ativo público em qualquer lugar do mundo. Tá certo? Quem já esteve metido com isso, e eu também, com o Chico, já nos metemos juntos nessas histórias de privatização também, além de social, e além de outras viagens que a gente teve aí nesses 30 anos de prova. Muito bem. Isso era. E aí eu... Passa mais um, por favor. Eu peguei um slide que eu preparei lá, que fechava a minha apresentação, que ela diz o seguinte: o que isso vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: vai aumentar o custo do investimento. Para todo mundo, mas em particular para as melhores empresas. Né? Por quê? Porque as melhores empresas vão poder tomar mais barato. Isso já está. O que significa que você muda o perfil de demanda do BNDES. Você pode gostar ou não gostar, dependendo do você está do BNDES, apoiar a grande empresa, etc. E tal. Mas se eu estou falando em projetos de infraestrutura, se eu estou falando em grandes projetos industriais, são intensos em capital, é disso que nós estamos falando. Aí você vai ver um monte de dinheiro para algumas pessoas. É claro, é uma pessoa jurídica enorme. Eu não gosto de grande empresa. O problema é seu, mas é disso que se trata. E é para isso que esse banco foi feito, tá certo? Eu quero ele pequenininho. Esse pessoal também quer bem pequenininho. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Mas só que ao ficar tão pequenininho assim, virar uma boutique, todo mundo que está preocupado em tirar uma vantagenzinha, quer seja para o seu público político, quer seja para o seu público, vai ficar sucateado igual. Todo mundo que está no rabo do foguete aqui também vai perder. Então é o seguinte: para todo mundo, olha o que está acontecendo e vê como é que você se posiciona para frente. Porque o que está sendo colocado é um projeto liberal de alta relevância e está sendo operado muito bem, do meu ponto de vista. Não é para fazer reforma constitucional, é para fazer por medida legal. E desse ponto de vista, o dinheiro manda, gente. E se você bota um dinheiro caro, você mata tudo. Tá claro? É tão simples quanto isso é infra legal. Tá? Resolve lá. E eles quiseram não fazer com o TJLP. A TJLP não é uma defesa, as pessoas, do meu ponto de vista, se enganaram no início em fazer uma defesa do TJ. O TJLP está alto, ficou alto, e isso poderia ser feito como foi feito no passado. Então, nada protege quando a política muda de rumo e você vira uma geni, tá certo? Não tem o que segure e você vira efetivamente um saco de pancada para tudo. Muito bem. Então, dinheiro é caro, procíclico. O que eu quero dizer? O BNDES, que antigamente era uma maneira de você segurar a onda quando ela ficava contra, pelo contrário, eu vou desenvolver isso mais com vocês aqui, se tornou algo que vai ajudar a onda e vai operar para que o ajustamento externo ou interno, dependendo do que você quer, opere de forma mais rápida. Eu vou falar isso um pouquinho depois de como é que essa coisa operou aqui. Reduzir ainda mais a demanda, é claro, e aí é o seguinte: o BNDES como liquidez para o tesouro, isso aí eu também vou falar mais um pouquinho como é que foi. Tá? Havia claramente um objeto disso. Maria Silva, eu acompanhei porque eu estava vendo as empresas do lado de lá, segurou o caixa, segurou. Não é só que a demanda caiu, o caixa foi... Liberação. A liberação ou o fechamento de operações que eram para fazer foram paralisadas. Não só por causa do barata voa que ela implantou, mas assim, por arbítrio. Isso aí eu posso contar a história ao pintor dela montar. Foi assim, isso aí, você não sabe. Reduzir a competitividade do meio de capital, é isso mesmo. É o seguinte: com essa taxa de juros, para eu competir, eu não posso segurar ninguém, nem meio ambiente, nem competitividade do meio de capital. Acabou! Tá certo? Eu não entro no Nordeste, não entro em lugar nenhum se eu quiser impor bem de capital nacional com conteúdo nacional. O cara vai tomar dinheiro lá fora ou vai tomar no Banco do Nordeste. Então, ou eu me livro disso como banco, ou eu morri junto. Eu estou tentando agora mais dramaticamente traduzir o que eu estava falando lá. E tinha um outro slide que eu falava para dizer o seguinte: gente, isso significa o seguinte: o grande instrumento que a gente tem de criar ativo e passivo de longo em moeda nacional, a gente está tirando do book. Então é o seguinte: como eu acho, vou tentar mostrar para vocês que não tem mercado aqui tão grande, pungente assim, como as pessoas gostam. Apesar que eu também sou a favor do mercado, não tenho nada contra. Os caras vão tomar lá fora. Eu vou mais ou menos falar um pouquinho sobre essas coisas aqui ao longo dessa história. Já vi? Vamos lá. Isso aí é o que aconteceu, certo? A linha azul
é o mercado de crédito bancário, cresceu adoidado, encolheu 7 pontos percentuais. Quem é que puxou? Puxou até 2008, 2009 os bancos privados, que é basicamente imobiliário, crédito ao consumidor, etc. e tal, que os bancos privados eram de 10 em cima do Banco do Brasil e da Caixa, e depois, durante a crise, eles... E aí a Caixa e o Banco do Brasil foram. Tá? A gente tem algum pedaço dessa história, eles estão paradores desde então, onde sempre estiveram encolhendo devagarzinho. Certo? Esse é o cenário. Certo? Agora, o encolhimento dos bancos públicos é onde o ajuste foi feito. Ou seja, o que nós vivemos nos últimos 2 anos, eu não vou entrar aqui em discutir conjuntura ou coisa do crédito, mas estou dizendo o seguinte: houve um processo de ajuste do sistema de crédito, do meu ponto de vista propositado e funcional, que foi feito em cima dos bancos públicos. Agora, quando a gente abre mais um pouquinho, o que a gente observa é que o banco público. O BNDES representou 110% do encolhimento dos bancos públicos. O que isso significa dizer? Que o Banco do Brasil e a Caixa, estou medindo em PIB. Se você for medir isso em reais, o cenário é um pouquinho diferente, mas é uma maneira mais fácil da gente medir. Significa que a Caixa e o Banco do Brasil, em PIB, expandiram esse PIB. Segunda coisa que eu queria é o segundo gráfico. Nós éramos o crédito público em 2002, antes do Dr. Lula entrar. Nós éramos 2/3. O Banco do Brasil e a Caixa eram desse tamanho, até porque o imobiliário tinha ido embora. Hoje nós somos 1/3. A grande expansão do crédito público no Brasil, e acho que isso talvez surpreenda muito, não foi a BNDES, foi a Caixa com o imobiliário e o Banco do Brasil. A estatização do crédito, que os conservadores ficam tão preocupados, não foi aqui. Aqui é um pedaço pequeno. Aconteceu, a gente acha que o banco quase teve um tri, mas do lado de lá, ó. E isso não entrou no GNI. Nós fomos inculpados de todos os males do crédito público propositadamente. Não foi uma escolha qualquer. E tem mais, até certo ponto, em uma discussão de economia política, será que os grandes bancos efetivamente estavam interessados em tudo que aconteceu com o BNDES? Eu acho que alguns pedaços desses grandes bancos certamente estavam. Eu conheço vários dos atores que estavam lá, a parte de economistas a gente conhece. Mas se eles estivessem efetivamente preocupados com o mercado, eles tinham partido no Banco do Brasil, na Caixa, que iam dar muito mais resultado para eles do que nós. Então, houve aí alguma coisa que a gente tem que olhar o seguinte: não é só maximização de lucro estrito senso, até porque lucro não é um problema para eles. Nunca foi. Mas é um processo político muitíssimo mais interessante do que a gente pode facilmente arrumar respostas, ok? Ao atuar sobre o BNDES, ele está atuando sobre uma coisa muito específica. Davi, vou te dar trabalho. Passa aí. Não tem problema. Eu devia ter sentado aí no teu lugar. Isso... O BNDES é 50% do crédito de longo prazo em moeda nacional. 50%. E se fizer, ali dentro tem a habitação da Caixa, se tirar a habitação do ponto de vista corporativo é imenso. Então, o que eles fizeram, em última instância, como uma escolha, e eu estou dizendo, houve uma escolha proposital, eu vou tentar, eu não sou paranoico não sou tão paranoico, mas é o seguinte, eu vou tentar mostrar isso com dados, o que eu consegui ver. Eles, na verdade, estão forçando um ajustamento interno que houve. Ninguém tem dúvida que o governo Temer foi aqui e fez um ajustamento, em certo sentido, bem sucedido do ponto de vista deles, mas a um custo, e nós fomos escolhidos para ser um espaço desse ajustamento. E esse sistema foi, ou seja, é para esse mercado de longo prazo, em moeda nacional, encolhido. Foi propositado na segunda forma. Ok, vamos em frente. Bom, para encolher significa o quê? As empresas não tomaram aqui. 2, as empresas repagaram. O BNDES não publica os dados de pré-pagamento, mas a gente sabe que isso foi na casa das dezenas de bilhões de reais ao longo do último tempo. Como é que alguém que toma o dinheiro em TJLP está pré-pagando? Teoricamente, a TJLP, depois eu vou mostrar isso, seria um mecanismo de proteção. Deixou de ser. A arbitrariedade que o governo tem, na verdade, pela legislação, de botar a TJLP onde ele quisesse, pode operar contra ou a favor do sistema. A TJLP nunca foi uma defesa. A TJLP foi um instrumento do governo. Como tal, joga para cá, joga para lá. Tá certo? Muito bem. De onde é que foi a grana para esses caras pré-pagarem ou para não tomarem o dinheiro aqui? Que dá igual. Geração interna de caixa.
difícil, né? Com a crise que está aí, acho que a gente não precisa nem falar muito mais sobre isso. Fora os bancos que simplesmente geraram muito, mas é o seguinte, a maior parte não conseguiu gerar caixa para fazer o BNDES pagou 330 bilhões, se eu não me engano, ao Tesouro Nacional nos últimos 2, 3 anos. 330 bilhões é dinheiro, estamos falando em 100 bilhões de dólares. Essa grana foi caixa que entrou no banco, ou seja, eu não estou tomando dinheiro, alguém está pagando. De onde veio essa grana? No fundo é essa a pergunta que eu estou fazendo. Geração interna, duvido. Banco Nacional, a gente já viu que não foi para os bancos nacionais. Né? Então só tem duas possibilidades, grosso modo falando, isso já não tem visto. Ou o famoso mercado de capitais domésticos, eu estou dentro, eu gosto dele, ou então captação externa. Está claro para vocês? Então, já que 1 e 2 não foi, vamos direto para o terceiro, Davi. Bota o terceiro aí. Esse é o nosso mercado de crédito de longo prazo, que é o mercado de debêntures. Tem 3 pedaços, um azulzinho, acho que está azul, tá? Que é o debênture leasing, o pedaço amarelo, que é a debênture corporativa, e o pedaço vermelhinho, que é a debênture corporativa incentivada, que é a coisa mais engraçada que, do ponto de vista financeiro, foi feito nos últimos tempos. A debênture leasing, o Brasil é o único país que 2/3 do mercado corporativo é leasing. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, mas isso a gente já explicou que é o quê? Os bancos não podem emitir debênture, a debênture tem vantagens fiscais e regulatórias, os bancos pegaram suas leasings, emitiram, eles compram, o dinheiro volta. Zé com Zé. E o governo achava isso ok, o Banco Central deixava, algo que é uma inovação financeira, lindo, né? Eu adoro isso. E, efetivamente, melhorava o custo de captação deles. Tá? O ILA e companhia, verdade, pela primeira vez entraram batendo para valer, o que explica aquilo ali. Teoricamente, isso tem que desaparecer do mapa, ou seja, o nosso mercado de capitais vai encolher. Nada, isso é simplesmente uma arbitragem, aquilo ali. O nosso mercado de capitais é isso. 4% do PIB já é algo, hein? Era 1,5%. Era nada. Não, era 1,5%, Chico. Agora é 4%. Não, mas você é grandioso. Eu não, eu acho uma maravilha. Eu sou a favor do mercado de capitais, sou mesmo, acho que é uma maravilha. Mas é o seguinte, pequenininho, gente. Nós, no auge, éramos 9. Depois eu vou mostrar, já fomos 11. O dinheiro veio daqui? Não há nenhuma evidência que o dinheiro veio daqui. Isso aqui encolheu junto com todo mundo. Está paradão, mas em termos de fluxo, significa como o PIB encolheu quase 10%, isso encolheu. Tá certo? Então, de onde é que veio? Pode? Então é isso. Que vão devolver. Então bota na conta. O SEMEC, não sei se vocês conhecem, que é lá do Roca, lá de São Paulo, é um pessoal relativo à competência e faz essas análises. A gente fazia aqui no banco, deixaram de fazer, uma pena, porque era uma coisa de tecnologia que a gente tinha. Isso aqui que está dito é disso. O dinheiro veio lá de fora. Pela primeira, vou ler o que o SEMEC falou, hein? Isso é USP, São Paulo, pessoal conservador, o Roca é conservador, Delphi Boy. Pela primeira vez, desde o início da série em 2005, em 16 e 17, a participação dos recursos captados no mercado nacional na forma de crédito bancário de longo e a emissão de bônus supera a participação do BNDES. É só olhar o BNDES, é só olhar a captação financeira do Estado. Então, na margem foi isso que aconteceu. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Pode passar. O BNDES foi usado, veja bem, qual é o projeto desse governo que tomou conta em 2016? Era baixar o desconto. Mas que o Brasil tinha chegado a 5, a 2,5. E aí sabiam que sustentável. Então, como máquina também, era colar no sistema e deixar o sistema vir. Uma coisa é a captação do setor público ou a captação de mercado. O que eles fizeram com o BNDES? Eles fizeram a roda girar ao contrário. Nós éramos substitutivos da captação externa. Nós criávamos passivos e ativos de longo prazo em moeda nacional, impedindo a dolarização. E esse foi o grande movimento do Fernando Henrique, final do ano para cá, que foi a desdolarização da economia brasileira. Tá? Desdolarização dos países. Isso, BNDES tem uma importância enorme sobre os balanços corporativos. O que você fez? Quando você segurou o banco e obrigou esses caras, por preço, tá? Obrigou não por... Obrigou por preço a fazer... Você mandou esses caras tomarem lá fora, encharcar o mercado de dólar, usar os balanços deles. E a gente estava localizado no sistema de uma maneira muito
ruim para a gente, mas bom para eles, que era o quê? A nossa captação era tesouro, então o dinheiro entrava aqui e ia para cá, obrigava o setor privado a captar em dólar. E essa liquidez ia para o tesouro, está claro para vocês? A roda que antigamente funcionava ao contrário e era uma roda desenvolvimentista, se a pesquisa chamar assim, passou a ser uma roda ao contrário. Ou seja, a roda é o seguinte: toma, faça o que você quiser, se vira, capte recursos lá fora. Eu estou falando do ponto de vista macro, tá certo? Eventualmente, do ponto de vista micro, se olhar uma Petrobras e uma Vale, foi isso que eles fizeram, tá claro? Então, foi funcional. Eu mostro que foi funcional. Olha o que aconteceu com o risco. Não temos a menor dúvida. Confiança, claro que tem muita confiança, mas tem muita operação. Ninguém também trabalha só em confiança. Mas eles eram muito confiáveis, né? Mas assim, está deixando de ser. Que legal, por isso eu estou começando a ficar otimista. Um pouquinho mais otimista, né? O pessoal já está batendo de tudo que é jeito. Legal, mas não era assim. Eu me lembro quando eu quis publicar o primeiro artigo meu falando do TLP, a impressão não publicou. Isso era fevereiro do ano passado. Por quê? Porque havia um pacto político de sustentação do governo, era isso. Para conseguir publicar foi muita gente se mexendo. E internet, grande invenção na internet. Você bota na internet, acontece muita coisa. Muito bem. Entretanto, era possível ter feito um ajuste positivo, ou seja, vamos crescer a economia, vamos aumentar a tributação, aumentar a riqueza, aumentar o emprego, isso. Claro que era possível. Mas a estratégia tomada não foi essa. E eu adorei, essa semana, a fala do Luiz Carlos no Valor Econômico, que eu acho que é ex-presidente do banco. Ex-presidente do banco, uma figura interessantíssima para quem conviveu com com ele, que é uma grande figura, é um conservador, mas um conservador nacionalista, com outro tipo de postura, que diz a seguinte maravilha. Ele, batendo no Banco Central, né, depois ele diz o seguinte: você tem o sistema bancário privado não expandindo o crédito. Eu não vou discutir aqui, mas se vocês quiserem dizer por que não expandiu, porque não expandiu, pelo contrário. E o sistema bancário público contraindo o crédito. O nome de sistema bancário público contraindo o crédito chama-se BNDES. Ele não quis falar de BNDES, não sei por que não quis citar, mas é isso. Isso criou uma situação que enfraqueceu uma recuperação cíclica que ainda existe, mas que desacelerou muito. As lágrimas do Luiz Carlos têm, obviamente, alguma coisa com o emprego, mas tem que ver com a eleição. O projeto era da economia acelerando. Isso foi dito, eu estava no Banco Pactual, há um ano atrás, assisti uma fala do Pércio Arida como presidente do banco, e ele, nítido, o que eu gosto do Pércio é isso, é que ele fala. Se vocês tiverem contato com ele, ele diz, ele não tem pudor nenhum, pelo contrário. E ele disse, olha, a economia no ano que vem está bombando, a crise não vai bater nos bancos, foi o que eu perguntei para ele, não vai bater nos bancos, e é o seguinte, ano que vem estão bombando, ganhamos a eleição. É assim, mas eu não estou... Foi assim que ele falou, nós ganhamos a eleição. Né? E ele está na campanha do Alckmin. Mas tudo bem, então eu estou dizendo assim, botaram areia no projeto, uma areia, ou seja, deram um tiro no... É a história toda dos caminhoneiros, né? O mercado é uma maravilha das empresas, mas é o seguinte, alguém perguntou para o povo, e agora o povo vai votar. Lembra a história do preço do caminhoneiro. Ele não consegue fazer cálculo. Ou seja, tem uma parte política. Eu podia ter usado o dinheiro do BNDES para fazer aceleração, para fazer reestruturação de passivos, de novo. Podia ter feito milhares de coisas. Não. Utilizei ele como arma passiva, que é o quê? Ajudar a draga para o déficit público. 20 segundos? Não, 20 minutos. Tá bom, 5, então eu tenho. Eu vou mais rápido. 20 segundos aí, não, aí já. Nunca vi ninguém falar. 1 minuto já vi, mas 20 segundos. Porque ele botou ali a americana. Bom, vamos embora então. Vamos lá, Davi. Você que está ali, ó. Bom, o que está acontecendo do ponto de vista da estrutura de preços? É muito interessante. Ali a TJLP com TLP estão mais ou menos iguais, pouco importa, mas é o seguinte, a linha vermelha é a TJTL, a linha verde é a Selic anualizada, a linha azul é qual é a taxa real de juros, medida para trás, na inflação passada, em que essa TJTLP está. A taxa de juros no Lula foi altíssima, implícita, tá certo? Entretanto, o que eu estou querendo mostrar? A diferença entre TJ e Selic era positiva. A taxa de juros real voltou ao nível que estava no início do Lula. Só que é um nível está Selic. Significa o quê? Todo o mercado de curto
4, 5 anos, é banco em QI Selic. Portanto, bye bye, acabou o seu mercado. Você não compete com esses caras captando Selic, você não capta Selic, você não tem rede. Então, o que eu estou chamando? Competitividade, competição, preço, puxar as taxas para cima, e pouco importa o instrumento, tanto faz, TJ ou TL, vai dar a mesma coisa, os resultados. E você está dizendo o seguinte, os bancos captam no curto, mais barato, e podem transformar mais barato do que... Ok. Vamos olhar para frente no que vai dar. Vamos embora, Davi. Eu peguei esses dados que vão vir aqui. Não foi? Esses dados aqui é uma projeção Selic, TJLP, são do próprio Bradesco. Tá? A TLP fui eu fazendo duas hipóteses em cima do IPCA dele, trabalhando com duas componentes da taxa de risco do Tesouro, uma de 5% e uma de 3%, e eu vou explicar o que acontece. Se eu trabalhar, e a taxa de 5, hoje está em 5,5, mesmo com toda a redução do custo da Selic, a taxa longa não cai, não cai muito. Portanto, 5 é o que o governo paga no futuro para tomar dinheiro a esse prazo de 5 anos. Isso projetado, olha o que acontece com a TL com relação à Selic. Ela está por cima, pesado o tempo. Para que a gente igualasse isso na regra estrutural que o governo botou, o risco república tem que cair para 3%. E é isso, eu vou dizer o seguinte, vai ter que rebolar. O que eu estou querendo dizer? Nós estamos estruturalmente precificados de forma que os bancos comerciais possam, através dos seus instrumentos de alongamento, tomar o mercado de 2 a 5 anos. PT. Esse mercado vai embora com as suas consequências. Vamos em frente. E o longo? O mercado de debêntures. Eu aí fiz a pachorra de pegar uma debênture de uma empresa boa de transmissão que está aí em curso uma operação de lançamento de debênture incentivada. Certo? Indexação, IPCA, juros básicos 5,5, que é o 5 anos, 0,30 é o máximo de despesa adicional que ele paga, dá uma taxa de 5,8. Vamos embora, Davi, bota o dedão lá, não fica anotando não. BNDES hoje, a taxa que eu vi no site está em 2,7. Um e-mail, tá, concorda aí que vocês falaram do site do banco? Eu não consegui entender como é que forma a taxa de juros aqui dentro, porque as informações estão cada um num pedaço, na verdade seja dito. Tem 16 páginas para explicar as pessoas até liberar. Arbitrei que mais ou menos é um e-mail, porque é o e-mail que o banco cobra nas operações indiretas. E também, mais ou menos pela conversa, eu conversei aqui dentro, quanto é que está cobrando para uma empresa Prime? Variou entre 0,3 e 0,9, ninguém sabia internamente. Não é só o externo, o público interno também não sabe. Então, 0,5 me pareceu salomonicamente uma boa data para uma empresa AAA e AA, que é o caso dos caras. 4,5, 5,8, legal, mas temos uma diferença ainda favorável. Vai. Dá para competir? Não, porque em cima disso tem o meio ambiente, tem o conteúdo nacional, tem não sei o quê, que o cara de lá não tem. O cara de lá não é nem o Itaú, é o Banco do Nordeste. Então, ou eu sobrevivo sem vocês, ONGs, etc., ou morremos todos juntos. Como é que a gente faz? Ou então tem que mudar a taxa de juros. Certo? Vamos embora. Já fui. No futuro, IPCA é para todo mundo, juros básicos 5,5, é o que eles jogam, é o que eles imaginam. O spread de 1,5 era 5, nossa taxa. Eu não consegui também, as pessoas me deram explicações diferentes, mas isso aqui pode ser o fato de que TLP, durante um tempo, tem um redutor no BNDES. Depois de 5 anos não tem mais. Pronto. É igual 5,5. Se isso é o redutor ou não, ninguém conseguiu me explicar direito também. Mas assim, chegaremos lá. Eu acho que é o redutor, mas essa é a taxa de futuro. Com essa taxa de futuro, você não concorre nem com os bancos, nem com a captação das empresas Prime. Ok? Pronto. Como o nosso jogo é grana, vamos em frente. Bancos comerciais tocam 5, BNDES vai ficar com mais de 5, ok. Eventualmente vai ter que tomar mais risco. O BNDES é um bicho que não está avesso a risco, é verdade seja dito. Isso o Tribunal de Contas vai deixar com o dinheiro público. É difícil, Cada vez mais difícil. Finame desaparece, certo? Conteúdo nacional. Se não desengaixar disso e jogar fora, morre mesmo. Tá certo? Não tem, a taxa de juros não permite, você não tem mais espaço para acomodar. BNDES para exportação,
vão desaparecer por um problema reputacional, que eu vou falar em seguida. E eu fui fundador da exportação. Então, posso falar isso de casa. Né? Governo. O governo pede um instrumento. Será que ele tem alguma coisa para substituir o BNDES como mecanismo de direcionamento de crédito? Não. Se alguém quiser, pega a experiência do Fundo de Crédito à Exportação. 95% do FGE, que é o Fundo de Crédito à Exportação, chama-se BNDES. Aquilo é feito para o BNDES. Se tirar aquilo, não funciona. Esses mecanismos que funcionam nos Estados Unidos, esquece. Não temos mercado para isso, não temos tesouro para isso. Vamos embora, para terminar. Bom, dá para mudar? Meu otimismo. Mais otimista, tá, gente? Não é otimismo, não é otimismo. Bom, se não mexer na TLP, morreu. Do meu ponto de vista. Esquece, vamos todos, não vocês que estão trabalhando aqui, mas eu já estou em casa. Mas é o seguinte, não tem o que fazer. Tem que trabalhar politicamente para os caras entenderem que não tem nenhum outro instrumento que não seja essa porcaria que está aqui. Se alguém sentar em Brasília, naquela cadeira lá do Planalto, quiser fazer alguma coisa que não seja administrar o déficit público, ou seja, recolher dinheiro para pagar devedor, o único espaço de liquidez que ele tem, a despeito dos 330 bi, é o único. Se ele não quiser usar isso, sinto muito, nós vamos cantar um hacker de enterro. Tá certo que ele não vai ter jeito mesmo. Mas se ele achar, e eu acho que ninguém vai ganhar uma eleição para sentar lá em cima e ficar administrando dívida pública, porque aí também, para quê? É melhor fazer uma intervenção como era antigamente, né? Os ingleses tomaram os portos para pagar a dívida externa. Tá bom, que no fundo é isso, é como se administra. Então vamos voltar ao século XIX, do meu ponto de vista. Outra coisa, tem que sair fora do tesouro, viu, gente? Ó, acabou! Aquilo ali eu sempre achei uma porcaria. Outro dia eu tive com o João Carlos, ele assistiu minha discussão com o Céu, minha hora financeira, dizendo o seguinte: é uma loucura, vocês têm que abrir a captação. Não, o nosso padrão de financiamento é tesouro. Essa reunião aconteceu, o João Carlos estava do meu lado, outro dia eu estava numa reunião com ele e ele aprendeu. Eu fiquei chocado disso. Vai entregar para o tesouro? A gente que conhece o tesouro? A gente já viveu isso. Você está maluco. Então é o seguinte, tem que ter o seu mecanismozinho. Que tal fazer uma letra? Não tem LCI, LCA? Vamos fazer o LCD. Para sair fora, tem que abrir barato, não sei, etc. E aprender com a experiência internacional. Vamos embora. KfW. KfW. Tem tudo isso. Ou já teve em algum momento, pouco importa se está valendo hoje ou não. Não paga imposto de renda, não paga dividendo, acessa fundo fiscal, captação em cima do tesouro baratinho, com um tesouro que capta muito bem, e não tem aporte do tesouro. Esse é um padrão para a gente pensar. Isola, como sempre foi, nunca aqui nessa casa a gente gostou de tesouro, sabe o problema que tem, infelizmente, e essa foi uma opção política que foi feita pelo governo, pela administração do Bolsonaro, e aí, não conseguimos explicar. Né? Vamos em frente para não terminar. Problema reputacional. Problema reputacional seríssimo. Certo? Quem é que assina alguma coisa? Quem? Eu, se tivesse aí dentro, não assinava nada. Em nome do quê? Eu que não tenho nada que ver com 7 anos atrás, saí desse banco. Já tive 2 chamadas para o Tribunal de Contas. Certo? E porra, quem conhece a minha história, minhas conversas com o Odebrecht, a Torial Odebrecht aqui dentro, você está maluco? Você está entendendo? Então é o seguinte, tem um caixa de bruxas, tem. Quantos executivos da Petrobras estão envolvidos diretamente com a lavagem? Centenas. Pronto. E quantos estão aqui? Se o ministro fez isso, se o presidente fez aquilo, estou me lixando, mas eu estou dizendo, não é por acaso essas escolhas, tá certo? Mas eu estou dizendo, isso emperra, isso gera uma areia no trilho, que é complicado, muito complicado, uma psicologia que é uma psicologia completamente diferente da psicologia que nós vivemos. A gente tomava risco, a gente fazia coisa, desde que aquilo não fosse uma safadeza. É incentivado a ousar. A usar. Eu diria assim, a principal atividade hoje da área de exportação respondeu o TCU. TCU, e está morto. Certo? BNDES é visto, do meu ponto de vista, como favorecimento da grande empresa, e a grande empresa é vista como um bicho horroroso, até porque está todo mundo metido no Lava Jato. Mas desculpa, gente, esse é o capitalismo que a gente tem no Brasil. A gente tem algum outro? Se tiver outro, me avisa. Né? E fonte de subsídio muito elevada. Eu fui para o Congresso falar, fiquei impressionado. Essa cultura entrou na cabeça das pessoas, eles só pensam em subsídio. Ok, eu também sou a favor de ter um Estado forte. Estado forte, o americano não precisa disso não. Mas ele emite a moeda do mundo.
Mas nós, uma porcariazinha dessa, tem que ter um Estado forte. Fiscal é importante. Um mundo globalizado, essencial, do meu ponto de vista, por razões políticas. Para ter autonomia para fazer alguma coisa. Entretanto, devagar, quando, tá certo? É possível remediar, do meu ponto de vista ainda possível remediar. Tem que fazer um trabalho para fora e para dentro, resgatar a cabeça das pessoas, abrir horizontes, blindar essa digamos, caixas bruxas que está aí, que é uma porra, tá certo? Aqui pegou alguém que fez alguma coisa, manda para a guilhotina. Só a guilhotina, essa eu for a favor. Mas é o seguinte, não é isso que está, tá certo? E do meu ponto de vista, aí é essencial. Por que aconteceu isso? Porque nós não temos poder executivo. Pela primeira vez na história do Brasil, pelo menos que eu vivi, BNDES já foi vítima de várias coisas. Mas tinha um cara que estava lá em cima e que olhava e dizia o seguinte: espera aí, vamos devagar, porque eu preciso desses caras aí para operarem o que eu preciso. Esses caras não estão nem aí. Vocês viram o que aconteceu com os caminhoneiros. Eu não preciso nem ficar dando adjetivo. Todo mundo viu. Eu quero acabar com o BNDES. Acaba, fala. Por que eu estou mais otimista? Como isso está em decadência e vai ser muito difícil que alguém se eleja com esse projeto que está aí, eventualmente, quem botar lá pode ter um pouco de racionalidade para olhar e dizer o seguinte: eu preciso recuperar os instrumentos que esses caras estão destruindo. Ainda dá para recuperar? Do meu ponto de vista dá, mas não vai ser fácil. Certo? Última coisa. Bom, se não fizer isso, a gente vai repetir a história dos Estados Unidos e do México, em que tiveram instituições de banco de desenvolvimento enormes e que, por razões políticas, foram desestruturadas e que viraram Small Business Administration, ou a famosa NAFIN, que hoje em dia vai virar uma boutiquezinha aí para fazer alguma coisa e vai ficar. Mas assim, esquece. Tá? E não precisa de 1.500 pessoas. 300 já é muito. Tá? É isso que eu estou falando, para traduzir em linguagem. Tem um projeto grande, que não é só para destruir o BNDES, é para já mudar as TLPs de todos os fundos e é para acabar com todos os fundos. Tá? Isso vai ter o mesmo processo. O processo eleitoral é decisivo, não tem saída sem política. Política com P+. Certo? Então acho que é isso aí, já falei demais. Obrigado.